Glória a Deus. Deus poderoso e fiel. Cumprimento os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Cumprimento também os irmãos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Vamos rapidamente aqui, sem demora, sem delongas, para a palavra. Nós estamos aí em mais um elo da série. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. E enquanto eu estava ali estudando, Deus veio trazendo algo ao meu coração. Na verdade, desde que se iniciou essa campanha, Deus trouxe uma palavra no meu coração. E eu não sabia, não estava combinado. E acabou que eu tive o privilégio de ministrar aqui na campanha 2 vezes. E aí já tinha essa palavra, mas Deus me deu outra. Eu falei, então não é essa. E aí quando a pastora Valéria novamente me fez o convite, eu falei, não. Então eu já entendi, Deus preparou o tempo certo, a hora certa, o momento certo. Para a glória de Deus, tudo ocorre segundo a vontade e o querer dele. Então, nós vamos começar hoje falando um pouquinho da Trindade. De Deus sendo 3 em 1 e 1 em 3. A Trindade é um pouco, às vezes, confusa, né? Nós falamos de 3 em 1. É a representação de Deus Pai, né? Através do Deus Altíssimo, Soberano. Do Deus Filho, que é o Cordeiro de Deus, que é a representação de Jesus, que se fez carne, que desceu na terra, que caminhou aqui por um tempo, que morreu para nos salvar. E nós temos a representação do Deus Espírito Santo, que é aquele que veio através da promessa. Porque Jesus, quando ele retornou aos céus, após ressuscitado, após andar aqui por 40 dias na terra, ele subiu novamente ao Pai. E quando ele subiu, ele fez uma promessa da parte de Deus Pai. Ele disse que não nos deixaria só, porque o Pai enviaria o Espírito, o Consolador, que é a terceira pessoa da Trindade. E nós vamos falar hoje do Deus Espírito Santo. Então, como eu disse, nós estamos na campanha Se Creres, Verás a Glória de Deus. E hoje eu quero falar da glória de Deus sendo manifesta através da terceira pessoa da Trindade. Ou seja, do Espírito Santo de Deus que se manifesta em nossas vidas. Lá no Antigo Testamento, a gente vê a glória de Deus sendo manifesta. Nós vemos aí algumas passagens em que Deus fala com os profetas. Nós vemos algumas passagens que relatam que o céu se abre, que ouve a voz de Deus. Evangelista Bruna até pregou sobre uma passagem assim na semana passada, né? Que Josué ele escutava a voz de Deus, que era a glória de Deus se manifestando. Nós sabemos ali que enquanto o povo caminhava pelo deserto, a representação de Deus Pai através de uma nuvem, durante o dia, de uma coluna de fogo durante a noite, caminhava ali juntamente com o povo, trazendo proteção, aquecimento, aquilo que o povo necessitava, sombra, porque o deserto durante o dia, ele é muito quente, mas à noite é muito frio. Então nós conhecemos a pessoa de Deus Pai, através dessas manifestações. Deus Filho é a representação do Cordeiro, aquele que veio mudo, aquele que não comete pecados, mas ele se entrega em prol à salvação da humanidade. Ele desce, ele abre mão do seu trono, ele abre mão dos céus para vir à terra, para viver uma vida de sofrimento e dor por mim e por você. Ele é a representação do Cordeiro, ele é a representação da promessa, ele é a representação do plano de salvação e o alcance da humanidade. Amém? E o Espírito Santo de Deus, nós também vemos ele se manifestar algumas vezes no Novo Testamento. A pessoa de Deus Pai, ela é muito dita no Antigo Testamento. Jesus também aparece ali como profecia. No Novo Testamento ele vem como carne, como homem, como eu e como você. E o Espírito Santo de Deus também, ele está desde o início. Porque lá em Gênesis se diz assim, ó, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. E ali estavam as 3 pessoas da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas em que momento que a glória de Deus através do Espírito Santo é manifesta?
Nós vamos ver hoje que isso aconteceu lá no Novo Testamento. Após a volta de Jesus aos céus, aonde foi manifestado a olhos nus, né? Ali o batismo com o Espírito Santo. Mas antes disso, o Espírito Santo, ele veio representado como uma pomba, lá no batismo de Jesus, que está lá em Mateus 3,16, que diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Então, o que acontece aqui? João Batista, ele está ali no momento, batizando pessoas, Jesus já chega, muitos aqui devem conhecer a história, e ele vai batizar Jesus. E Jesus batiza para nos mostrar que nós também precisamos passar pelo batismo, para nos mostrar ali o que simboliza o batismo, que é a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem, de uma nova criatura, transformada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. E ali Jesus, ele participa desse momento. E assim que João Batista, ali, ele insere, ele imerge Jesus nas águas, assim que ele retorna, o céu se abre. E aparece ali a terceira pessoa da Trindade, representada como uma pomba, e vem e pousa em Jesus. Então era bem claro que aquela pomba não era uma pomba comum. Não é uma pombinha dessas que a gente vê por aí voando no céu, não. A Bíblia é bem clara quando diz que o céu se abre. O que eu entendo? Não havia pássaro ali, até aquele momento. E o céu se abre para nós termos a certeza de que ali se tratava da terceira pessoa da Trindade. Amém? Como eu disse aqui, Jesus, ele caminhou. Ele foi batizado, ele foi morto, nós conhecemos a história. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele esteve caminhando na terra por 40 dias aproximadamente. E aí, depois desse período, Jesus, ele retorna novamente aos céus. E neste momento ele deixa uma promessa, que está lá em João 14, 26. Vamos andar um pouquinho na Bíblia, viu, gente? João 14, 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, ele volta aos céus ali, após a ressurreição, após a promessa se cumprir, que Jesus viria como um cordeiro, que ele morreria em prol da humanidade, e depois ele volta aos céus com o corpo glorificado, e ele deixa a promessa, que ele não nos deixaria só, que o Pai, assim como enviou Jesus, enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E esse continuaria nos ensinando, nos direcionando e nos lembrando todas as vezes que necessário for o que é o certo, o que Jesus deixou como ensinamento e tudo aquilo que Jesus passou aqui. Amém? Então agora nós vamos iniciar aí a glória de Deus manifesta através do Espírito Santo. E aí a gente vai lá para Atos dos Apóstolos 1 a 4. 2, versículo 1 a 4. E diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo,
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Glória a Deus. Então, como eu disse, o batismo através do Espírito Santo foi anunciado lá por João Batista, Mateus 3:11. E essa profecia, ela se cumpriu no dia em que nós conhecemos como dia de Pentecostes. Hoje, o dia de Pentecostes é conhecido como o dia do batismo do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, aonde ele, como a gente leu, estavam ali reunidos, e aí começaram a ver ali, línguas como de fogo que pousava sobre cada um daqueles ali presentes, um vento forte que anunciava a chegada do Espírito, e tudo isso era uma promessa já dita por Jesus. E antes disso, o dia de Pentecostes, ele já era conhecido entre os judeus, entre o povo daquela época. Pentecostes era uma festa muito falada lá do Antigo Testamento, que era ali uma festa de agradecimento pela colheita. Eram aproximadamente 7 semanas de festa. Não era só um dia de festa, em que o povo comemorava gratidão ao Senhor pela colheita, por aquilo que Deus tinha entregado àquele povo. Então, eles comemoravam ali 7 semanas. 7 semanas, aproximadamente, são 49 dias, 50 dias. Então, a festa de Pentecostes, ela durava 50 dias. E o povo estava ali reunido nessa festa. Quando aconteceu que a promessa de Deus veio através do Espírito Santo, que é o Consolador, que a partir deste momento habita em mim e em você. Amém? Glória a Deus. E ali eles estavam ali comemorando essa festa. Era uma festa, como eu disse, muito conhecida. Era uma festa que reunia uma grande multidão de pessoas. Era uma festa que reunia não só os judeus, mas também outros povos, por ser uma festa muito conhecida, por durar muitos dias. Então, ali tinha todo um processo. E como eu disse, Jesus já havia retornado, Jesus já havia novamente voltado aos céus. E eu acredito que ali os judeus estavam ali em 49 dias, 7 semanas de festa. Eu acredito que o povo ali já estava cansado, já estava exausto, mas eles permaneceram ali naquele lugar. Em especial os discípulos, aqueles que andaram com Jesus. E nada que acontece e que nada que é pronunciado na Bíblia é em vão. Tudo tem um propósito. Tudo que Deus faz, ele tem um propósito. E o dia de Pentecostes, como eu disse, ali quando acontece o batismo com o Espírito Santo, o cumprimento de mais uma das tantas promessas que Deus fez, os discípulos, os apóstolos, eles estavam ali em obediência a algo que Jesus havia ordenado a eles. Porque Jesus, quando ele retorna ao céu, ele dá uma ordem. E ele diz para aquele povo que aquele povo deveria permanecer em Jerusalém, até que do alto desceria o Consolador, e até que se cumprisse a promessa. Então eles estavam ali no dia de Pentecostes, estavam ali todos juntos, todos reunidos em obediência e aguardando a promessa de Jesus. Mas essa promessa, ela tinha sido anunciada, mas ela não tinha um tempo determinado para acontecer. Jesus não disse, vocês ficam ali, na festa de Pentecostes vai acontecer. Jesus deu a ordem. E uma vez que Jesus dá a ordem, nós não precisamos entender qual será o cumprimento da promessa ou do propósito. Porque nós precisamos entender que uma vez ordenado, nós precisamos cumprir em obediência. Eu creio ali que o povo já estava ali em adoração, festa, alegria, né? Acredito que muita música, muita dança. O povo de Jesus dançava, fazia festa mesmo para aproveitar, né? Eles eram adeptos naquela época do vinho, que não é o vinho como o de hoje, viu, gente? Vamos deixar isso claro, era um pouco diferenciado. Depois vocês estudam um pouquinho. Mas o povo estava ali em comemoração. E a festa já estava se encerrando.
E eu acredito que no coração de muitos daqueles, eles já estavam ali. Ai, que essa festa acabe logo, que eu estou aqui em cumprimento, mas já estou cansado, né? A gente fica assim, na mesma hora que você quer aproveitar, mas imagina, eu não sei vocês, mas 50 dias direto de festa deve ser muito cansativo. Pensa aí, pensa você comemorando 7 dias direto, uma semaninha só, sem parar. Tá na festa, tá no meio da muvuca, muito barulho, muita canseira, e muita... Imagina, porque é bom, festa é bom, eu gosto de estar em reunião, eu gosto, mas vai durando umas 3, 4 horas, eu já começo, cadê minha cama, cadê minha casa, o meu silêncio, esse negócio tá barulhento demais, tem muita gente aqui, independente de ter som ou não, mas muita gente envolvida em um mesmo lugar, é um falatório, chega uma hora que eu não sei você, mas a minha mente já dá uma bugada, eu já não sei o que o povo está falando mais. Então eu imagino que eles estavam ali nesse processo. Como eu disse, era uma festa bem alegre, era um agradecimento. Eles estavam satisfeitos com aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que eles já estavam ali um pouco cansados. Quem sabe, talvez, alguns deles desmotivados. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei como foi o ano de 2023 para você, não. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Deus que te guarda, Ele não dorme nem cochila. Jesus, que é aquele que te ampara, Ele não te abandona nos momentos difíceis. E hoje nós estamos aí a menos de 15 dias para o final do ano. E às vezes você fez planos, você fez projetos, você teve sonhos. Às vezes você conseguiu colocar sonhos no papel. Às vezes você conseguiu até iniciar algum grande sonho, mas ele ainda não concluiu na sua vida. E talvez nesse momento você está alegre a Deus por muitas outras coisas que Ele te fez. Mas aquele sonho tão esperado, talvez você esteja aí com a esperança abalada. Talvez nesse momento você já esteja sentindo no seu coração, esse aí não é para esse ano. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus, Ele não se apega a tempo. Ele tem o cumprimento da promessa. E ainda que falte 1 segundo para o ano encerrar, se a promessa de Deus tem data marcada para se cumprir no ano de 2023, é o momento de você ter a sua esperança renovada. Porque aquilo que Deus fez no dia de Pentecostes, na vida de muitas pessoas que eu acredito que já estavam ali cansadas, só querendo que a festa terminasse para voltar para casa, Deus pode fazer na sua vida. Eu acredito que aquele momento ali foi um marco na história. Eu acredito não, foi um marco. Todos falam até hoje sobre o dia de Pentecoste. E foi uma data única. Não vai se repetir como foi daquela vez. Foi só aquele dia. E assim também Deus tem um marco para a sua história. Deus tem um marco para a sua vida. E ainda esse ano vai se cumprir aquilo que Deus deseja. Porque os sonhos que Deus sonhou para você, Ele não precisa de possibilidades aos seus olhos. Ele precisa das mãos do Senhor, que é o Deus do improvável, que é o Deus do impossível, que manifesta a tua glória quando você menos espera. É no momento que você diz, chega, eu desisto. Esse sonho para esse ano não dá mais. É que o Senhor, o Deus poderoso, o general do exército que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha, se levanta a seu favor e diz, até aqui você fez a sua parte. Agora o impossível é comigo. Aquele marco ali, que aconteceu, como disse, essa festa era conhecida como a festa da colheita. E aí se iniciou também um novo marco, uma nova colheita. Porque através do dia ali, em que acontece o batismo com o Espírito Santo de Deus, em que os apóstolos estavam ali reunidos, em que o vento soprou e línguas como de fogo foram vistas descendo do céu e alcançou não só um, não só 12, mas todos aqueles que estavam reunidos naquele lugar.
E todos, diz a palavra, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Se iniciou a colheita do plano de salvação, que alcançaria não só os judeus, que alcançaria não só Israel, mas toda a humanidade. É a expansão do plano de salvação. Essa expansão a qual eu e você fomos alcançados. Que eu não sou judia. Acredito que vocês também não. E ali é o marco da história, aonde se inicia a colheita. Mais uma promessa de Jesus, através da vida de Pedro. Porque Pedro até então era pescador de peixes. Mas havia sobre ele uma promessa. Porque Jesus disse para ele que ele não seria mais pescador que lançaria a rede ao mar, não. Que a partir daquele momento, ele se torna pescador de homens. E ali Pedro se levanta com ousadia que o Senhor deu para ele através do Espírito Santo. E ele se levanta com ousadia e ele começa a pregar entre aquelas pessoas que estavam ali. E depois você leia o texto que você vai entender que haviam gente de vários lugares. E quando Pedro começa a pregar o evangelho ali, algumas pessoas estavam ali rindo, debochando, não entendendo o que estava acontecendo. Porque de repente pessoas que falavam diversas línguas, era como se a língua tivesse se unificado. E eles entendiam perfeitamente o que os outros falavam. Era como se nós estivéssemos aqui nesse momento, e tivesse aqui um brasileiro, tivesse aqui um americano, tivesse aqui um japonês, tivesse aqui um chinês, tivesse aqui um grego, e cada um falando em sua língua. E ninguém entendia nada até aquele momento. E de repente se unifica. E tudo que era dito naquele lugar é entendido por todos. E as pessoas começaram a debochar. O que é isso? O que está acontecendo com esse povo? Eles estão vindo dessa festa e eles beberam demais. O que está acontecendo entre eles? E mesmo após o batismo com o Espírito Santo, o povo fica caladinho. Mas glória a Deus, existia um Pedro naquele lugar. Com ousadia e determinado, que se levanta e começa a pregar o que já estava lá em Joel. E começa a falar do plano de salvação para toda a humanidade. E a Bíblia nos diz que naquele momento, 3.000 almas se renderam ao Evangelho de Jesus Cristo. Imagina a alegria, a emoção, a presença do Espírito Santo vista a olhos nus. E aí, de repente, 3.000 almas. Às vezes vem uma pessoa aqui, você faz um apelo, chega um aqui, a igreja se alegra, a igreja festeja, é uma emoção. O meu coração, por exemplo, se enche de alegria. Eu acredito que o seu também. Eu imagino ali 3.000 almas. No momento do apelo, dizendo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E não pense você que foi pela emoção, porque não foi não. Porque a Bíblia diz que essas 3.000 almas permaneceram no Evangelho de Cristo. Foi só um momento de emoção, não. Foi um momento da presença do Espírito Santo de Deus. Foi um momento da presença de Pedro ali tomado pelo Espírito, pregando o verdadeiro evangelho, que até então não se era pregado dessa forma. O evangelho de Jesus, o plano de salvação mais perfeito, aquele que abriu mão do trono, aquele que abriu mão do céu e decidiu vir como homem, como eu e você, a esse mundo, a sofrer as dores que eu e você nem imaginamos, a se entregar numa cruz, a morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos a oportunidade que temos hoje, de estar neste lugar, reunidos, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo o Evangelho de Cristo, até que chegue a hora em que a mais recente promessa,
que está aí sobre a humanidade se cumprir na minha e na sua vida. Porque virá o dia em que Jesus ele retornará e ele buscará a igreja. E através desse marco é que eu e você teremos o direito de subir com ele aos céus como igreja. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro ponto que nós vemos aqui é que naquele momento o povo se reunia ali e havia união. Lá em Atos 2:1, ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Eles estavam ali juntos. Eles estavam ali num ambiente favorável. Eles estavam ali ouvindo, aprendendo mais de Deus. Eles estavam ali em comemoração. Eles estavam ali com o coração grato. Porque não adianta só estar reunido. Porque não adianta estar só num ambiente favorável. Se você não tiver a gratidão no seu coração e o entendimento de que o plano mais perfeito, ele custou um alto preço. Um preço de sangue. Um preço de dor. Um preço de sofrimento. Um preço em que eu e você jamais suportaríamos. Um preço que nós, por mais que tentamos nos colocar no lugar de Jesus, jamais vamos conseguir entender no profundo a dor que Jesus sentiu. E muitas vezes a gente minimiza a dor de Jesus quando a gente fala, mas ele era Deus. Ele era Deus. Ele era o Filho de Deus. E ele era ali naquele momento 100% homem. Ele tinha carne, dores, sentimentos, emoções, ossos, alma, espírito, assim como eu tenho, assim como você tem. Então nós não podemos minimizar a dor daquele momento. Porque naquele momento ele olha para o céu, e eu acredito que num ato de desespero, ele diz ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se a dor fosse menor do que aquilo que eu e você poderíamos suportar, não viria Jesus em seu lugar. Eles estavam ali, como eu disse, em obediência. Lá em Lucas 24:49, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós precisamos permanecer em obediência. Nós precisamos ouvir a voz de comando. Nós precisamos entender que se não fosse importante ter o comando de alguém, Jesus, ele não nos ensinaria que a lei é para ser cumprida. O que é lei? Um mandamento. Nós precisamos aprender a respeitar a ordem. A ordem que vem daqueles que estão acima de nós. Porque o mundo espiritual, ele reage como uma hierarquia. E nós precisamos obedecer. Eu acredito que naquele momento, os apóstolos, os discípulos estavam ali todos ansiosos. Existia uma promessa sobre a vida deles. Eles sabiam que eles seriam ali a continuidade da pregação do Evangelho de Jesus. Do Cordeiro mudo. Do Filho de Deus que veio ao mundo. Mas eles precisaram controlar as emoções e obedecer. Porque quando nós agimos por emoção, ou quando nós agimos precocemente, muitas vezes nós impedimos que a promessa de Deus aconteça em nossa vida. Quando nós não conseguimos ouvir a voz de comando, e nós damos um passo porque temos uma promessa, e acreditamos que o cumprimento dessa promessa é determinado por nós, nós muitas vezes deixamos de estar no lugar aonde a promessa vai se cumprir. Você já pensou o quão sério é isso? Imagina Pedro falar, esse negócio não aconteceu, nós estamos aqui no Pentecostes, esse trem está acabando, eu vou levantar agora, vou usar minha autoridade, vou pregar logo para esse povo, do meu jeito aqui. Mas ele entendeu
que não era sobre ele e nem no tempo dele. Porque nada é sobre mim, nada é sobre você. É tudo sobre ele, é tudo dele, para ele. É ele quem ordena. Muitas vezes nós temos, às vezes uma profecia, às vezes algo que Deus falou diretamente com você, tem algo que arde no seu coração. Às vezes você já entendeu qual que é o seu chamado. Às vezes Deus já te falou o que é que Ele quer de você, o que Ele deseja que você faça. Mas de repente, talvez venha agora. Isso não está no meu esboço, mas eu preciso falar. E chega o homem, e você pensa, às vezes o homem está adiando meus sonhos. O homem está impedindo a promessa de Deus na minha vida. O homem está paralisando. O homem que eu digo é o seu líder espiritual. Mas é porque Deus já mostrou para ele que independente do seu chamado, você não está preparado para o cumprimento da promessa. E muitas vezes a gente não consegue entender e a gente anseia que aquilo acontece de repente. E o seu líder fala, agora não é momento. E aí nós nos levantamos com raiva. E você não quer mais fazer. Você quer entregar tudo. Você quer ir embora. Você quer buscar um outro lugar, porque você acredita que no outro lugar o negócio vai acontecer no seu tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um tempo determinado. Mas também existe o lugar do cumprimento da promessa. Se você sai do lugar aonde você começa a criar raiz, você aborta a sua vida espiritual. Porque árvore nenhuma sobrevive sendo trocada de um lugar para o outro, antes dela ter raiz sólida. E ainda que a raiz esteja sólida, para tirar a árvore de um lugar e transportar ela para o outro, tem que saber fazer esse transporte. Porque se não tirar com a raiz toda completa, essa árvore ela não vai sobreviver em outro solo. Não aborte a promessa de Deus por ansiedade, por tempo, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E em terceiro lugar, ali naquele momento, aquele povo que estava reunido, eles tiveram persistência e perseverança. Eles souberam esperar o momento certo. Sabe por quê? Eu estudando um pouquinho, eu fui entender que a festa de Pentecostes, ela estava no finalzinho. Já tinha ali 40 dias que Jesus tinha andado na terra e ele já havia voltado. E já tinha 9 dias que Jesus tinha subido novamente aos céus. A festa durava em torno de 50 dias. Então já haviam 49 dias. Eles já estavam ali nos últimos segundos, eu acredito, nos últimos momentos. E o que Deus falava ao meu coração é que quando chega o final de um ano, muitas vezes nós estamos com o nosso coração dessa forma, apertado. Porque ao nosso entendimento está chegando os últimos dias. E ainda não foi, e ainda não concluiu a realização da promessa. Mas nós precisamos aprender que nós já estamos em união, nós já estamos em obediência. Porque hoje você poderia escolher estar em muitos outros lugares, mas você escolheu estar na presença de Deus. E que agora é o tempo de perseverar, é o tempo de resistir. Porque a qualquer momento acontecerá o cumprimento da promessa. Porque o Deus que te prometeu, Ele não é homem para que minta, nem tampouco o filho do homem para que se arrependa. Se existe uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir. E eu não sei desde quando essa promessa está sobre a sua vida. Deus sabe. E eu não sei se ela vai se cumprir agora, ou no último segundo de 2023. Mas a promessa que é para esse ano, ela vai se cumprir, pelo poder que há no nome de Jesus.
E ali eles estavam, há mais ou menos 50 dias reunidos. E eu acredito que naquele momento em que eles estavam ali dentro daquela casa, no lugar onde eles estavam ali adorando. E no pensamento de muitos deles, agora são os últimos momentos. Já aconteceu tudo o que deveria acontecer aqui. Agora nós temos só que agradecer. Faltam só mais alguns segundos, alguns minutos, algumas horas. E nós não vamos ver manifestar mais nada neste lugar. Porque tudo aquilo que precisava acontecer até aqui já aconteceu. E às vezes seu coração está dessa forma. Mas aí de repente, faltando algumas horas, ouve-se um barulho como de um vento forte e impetuoso. E aquele vento ele não foi só ouvido, como ele foi sentido. E aquele vento sopra naquele lugar. E ele enche toda a casa. E todo aquele que está na casa, todo aquele que está sensível, todo aquele que está ligado, sente ali o soprar do vento. E de repente o céu se abre e começam a descer línguas como de fogo. E essas línguas começam a alcançar todos aqueles que estavam dentro daquele lugar. E ali acontece um marco da história. A comemoração de uma nova colheita. E é isso que o Senhor Deus vai fazer na sua vida. Eu quero convidar rapidamente aqui a Gisele. Glória a Deus. Quero convidar você para vir aqui na frente. Que você venha. Que nós iremos aqui permanecer reunidos em obediência e persistente e aguardando o cumprimento da promessa. Porque se ela ainda não se cumpriu, ela se cumprirá em sua vida. Pelo poder que há no nome de Jesus. Você não precisa se desmotivar. Você não precisa desanimar. O que você precisa é ter a sua fé, a sua força, a sua esperança renovada. E essa noite eu creio que Deus vai derramar um renovo sobre a sua vida. E tudo aquilo que você fez esse ano, que não contribuiu para a realização do seu sonho, todos os planos e projetos, todas as frustrações, tudo aquilo que não cabe a você, toda palavra lançada contra esse sonho, venha caindo por terra agora pelo poder que há no nome de Jesus. E eu chamo neste momento a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar, a presença que já estava aqui desde o início da abertura deste culto. E eu te convido, a estar ligado sobre aquilo que Deus vai fazer, a colocar o seu sonho, a colocar o seu projeto, aquele sonho que você já não estava mais acreditando, apresenta ele de novo para o Senhor. Não é promessa adiada, nem sonho destruído, não existe morte de sonho. Existe ressurreição através de Jesus. Até que do alto Deus aviva aqui, Pai, sonhos. ficai em Jerusalém.